farei que eu possa morar na casa do Senhor. Não é essas 2 horas não, todos os dias. E eu comecei a meditar, por que é que um homem como Davi, um homem de guerra, um homem tão destro, um homem tão valoroso, ele frisou isso, e quer morar na casa do Senhor? Mas ele mesmo dá a resposta: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Que o crente que é constante na casa de Deus, o crente que é igrejeiro, no dia da adversidade o diabo roda o dia todo para encontrar ele, mas não encontra, porque Deus guarda ele no seu pavilhão. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. E Deus escondendo, ninguém acha. E Deus acha pouco, diz assim: no oculto do meu tabernáculo, no seu tabernáculo, por-me-á e colocará os meus pés sobre uma rocha. Seja constante na casa de Deus, seja igrejeiro, e Deus vai continuar contigo. Igreja, eu dizia que está tudo bem, mas quando chega a hora do pregador, começa a nervosismo. Eu sou aquele tipo de pregador que ainda tenho muito receio de pregar, porque quando a gente não sabe qual é a responsabilidade, a gente fica xerido, querendo pregar em todo canto. Mas quando você começa a sentir o peso da responsabilidade, eu vou pregar muitas vezes numa igreja desse tamanho. A nosso templo lá é um templo de 14 metros de largura por 25. Eu vou pregar numa congregação que cabe 5 dentro da minha igreja, ou da igreja que eu dirijo. Porque quando eu digo a minha igreja, aí minha mulher me repreende. A igreja é de Jesus. E eu tenho um tio que é de volta com este pastor de volta com essa, que ele diz assim: abra sua mão para ver se tem um buraco no cravo quando você tem a minha igreja. Mas vamos para o assunto da mensagem. Mas é como se diz, eu ainda sinto muito receio em pregar. Mas aqui está bom de pregar, porque a graça de Deus está rasa aqui, como diz o pastor Edivaldo. Vocês estão sentindo essa glória aí? Oh, glória a Deus! Glória seja teu nome. Quando você está sentindo a graça de Deus, tudo brilha, tudo vive. Quando o Osés disse que Deus é o brilho do olhar de Jesus, não tem como você não sentir a glória de Deus. Que coisa magnífica! Eu quero falar sobre 3 pontos, já que nós estamos aqui, festa de agradecimento, 30 anos de festa. Um dia desse essa igreja foi inaugurada, já faz 3 décadas. Veja como era novo, 35 anos, já estou com 65 anos. O tema da festa: grandes coisas fez o Senhor por nós. E vamos dizer o lema: vivendo as promessas de Deus. Que coisa maravilhosa! Até porque a fé, ela tem base em promessa. Se não existe promessa, não tem base para a fé. A maior segurança da fé é as promessas. Eu posso falar com você o dia todo e não te dar uma promessa. Deus, se falar com você 10 palavras, 8 delas é promessa. E por que Deus é assim? Porque Deus só fala dando promessa ao seu povo, para fortalecer a tua, a minha e a nossa fé. Amém, igreja? Amém. Então eu quero observar, não quero me empolgar muito para a garganta não ir embora. Um ventilador com ar-condicionado não é fácil. Quando louvar a Deus? É uma pergunta. São 3 perguntas. Quando louvar a Deus? Como louvar a Deus? E por que louvar a Deus? Quando eu era jovem, os meus amigos se aproveitavam de mim. Você está pensando que tinha microfone? Nem tinha caixa de som para fazer a evangelização? É um grupinho de irmãos somente com literatura e a Bíblia na mão, dizia assim: vai, Reginaldo, prega. E eu abri a boca no meio do mundo, sem microfone, sem nada. Então essa garganta já precisa de uma água. Mas foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida, gastar minha vida na obra de Deus. Igreja, quando louvar a Deus? Cada pessoa tem responsabilidade de louvar a Deus. Louvar é um compromisso pessoal.
deve lembrar que há uns 30 anos atrás não se enfatizava muito de que nós, cada um de nós individualmente, somos um adorador, e que foi para isso que Deus nos fez, para lhe adorar. Você pode adorar louvando e pode louvar adorando. O importante é você louvar a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus de pelo menos louvá-lo com 7 hinos todo dia da minha vida, porque muitas vezes nós oramos, até pregamos, e adoração. Se eu perguntar aqui para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, se eu perguntar aqui quantos crentes hoje já orou, muitas mãos vão se levantar. Quantos crentes hoje já pregou o Evangelho? Muitos vão se levantar. Mas se perguntar assim, quantos gastaram tempo adorando? São poucos. Não é verdade? Então veja bem, quando adorar a Deus, quando louvar a Deus, dá na mesma coisa. Na bonança, nos momentos de felicidade, sim, mas também devemos louvá-lo nos momentos de adversidade e desencontro, nos dias de caverna e deserto. Por quê? Quantos cristãos hoje estão passando por provações, mesmo numa festa como esta, mas sabemos que tem cristão aqui que está enfrentando deserto e adversidade terrível na sua vida, mas louvar e adorar é um compromisso, independente das circunstâncias que você estiver enfrentando. Deus nos chamou para isso. Não podemos de maneira nenhuma recalcitrar contra essa chamada maravilhosa. Deus me fez como adorador. Eu tenho o compromisso de adorá-lo, mesmo se eu não pude orar meia hora, 1 hora, 2 horas, mas eu vou passar 10 minutos pelo menos adorando a Deus, porque Deus me constituiu como um adorador. O maior compromisso que você tem com Deus é de adorá-lo, porque Deus é um ser, a palavra Deus quer dizer ser louvável. Deus é tão grande que ele não pode estar sem ser adorado e louvado. Por isso que há anjos, arcanjos, querubins, serafins louvando a ele constantemente, porque no céu não vamos dizer que tem dia e noite, mas para nós dia e noite eles louvam e adoram a Deus. E Deus está olhando para a terra, para a casa de cada crente, para o templo evangélico. Ele está olhando para os verdadeiros adoradores, aqueles que vieram com a santa e gloriosa visão de adorá-lo, não somente adorá-lo, não vieram para melhorar a vida de ninguém, nem para ver erro de ninguém, mas vieram com exclusividade adorar a Deus. Aleluia. E não tem como uma pessoa dessa não ser abençoada. Quem vem para o culto desarmado, só no propósito de adorar, não tem como não ser abençoado. Quantos têm sido abençoados nesta noite? Glorifique a Deus. Preste atenção, muitas vezes Deus nos leva por caminhos difíceis, desertos, para nos ensinar lições preciosas da nossa vida. Mas quando chegar esse momento, você e eu, nós temos que fazer como Jó. Visitei uma congregação e lá estava olhando o pastor, dando testemunho do sofrimento que ela estava passando. Ela perdeu 2 irmãos em pouco tempo, e ela orava dizendo a Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais tanta tribulação. E Deus disse para aquela mulher: mulher, louva meu nome porque tu estás viva. Talvez algum de vocês tenha perdido um ente querido, mas neste momento não é o momento de reclamar a Deus por nada, porque perdeu, porque ganhou, mas é o momento exclusivo
14, 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Há esperança, igreja, até para a árvore que foi cortada, e para você que é uma árvore que está viva, glorificando a Deus. Não baixa a cabeça, ande de cabeça erguida, não é andar de nariz inclinado, glória a Deus, mas de cabeça erguida, louvando a Deus. E o diabo vai ter que sair da sua frente, porque o diabo não suporta o verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus eterno. Como louvar a Deus, igreja? É uma pergunta. Eu escrevi aqui uma coisa muito simples, porque os pregadores hoje são famosos, muitas palavras difíceis, mas quem aprendeu como pastor para os irmãos terem uma ideia, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ler aquelas histórias do rei, o rei fazia jejum em cima de saco era estopa, né? E botava cinza. Ninguém tinha me orientado nada. E eu me isolava no quarto, pegava um saco de estopa mesmo, pegava a cinza do fogão lá, de carvão, e jogava em cima do saco, ficava lá de joelho, orando e jejuando. Foi assim o meu começo. E Deus me colocou na casa de um canceroso, resultado de uma vida de um fumante de charuto. Um homem que trabalhou na guerra de 45, mas agora estava morrendo com câncer. E eu, novo crente naquela casa, aquele homem ficava esperando quando eu viesse da rua. Minha mãe ficava com o rosto lá de fora, e quando eu vinha de longe, ela me chamava na carreira. Que é, minha mãe? João não pode comer. A minha mãe fazia um papel de mingau desse tamanho, e ele testava para ver se conseguia engolir. Quando batia em cima do câncer, ele botava as duas mãos na cabeça e ficava morrendo. Aí chegava o Reginaldo de Souza, o pinhão de Jesus, e dizia: meu filho, ore por João. E eu fazia aquela oração dizendo: Jesus, que essa oração seja como um revestimento na garganta desse homem, para que ele possa comer, Senhor, para nós não vermos ele morrer de fome. Irmão, quando acabava de orar, ele colocava o papel na mão, com as mãos tremendo, e tomava todo aquele mingau que só eu levantava comer. Quando ele acabava de comer, levantava as mãos tremendo para o céu e agradecia a Deus. Esse Deus merece ser glorificado, porque ele é Deus, o príncipe que eu sou. Mas o Deus comigo, eu mato, eu faço viver, eu saro, eu firo, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem ganhará? Como louvar a Deus? Eu vou terminar. Com o corpo, com a alma, com o espírito. Maria sabia essa diferença. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como louvar a Deus? glória a Deus. Com boas atitudes. Isso não pode faltar no crente. Bons propósitos, com uma vida de renúncia ao pecado, reconhecendo a necessidade do meu irmão. Como louvar a Deus? Amando o meu próximo, fazendo algo pela minha comunidade, estendendo a mão aos carentes. Como louvar a
Então vejamos como é que ele diz. Eu considero a oração do Pai Nosso como a morte do ego. Porque o egoísta só pensa nele, ele e ele. Mas quem está com o ego morto, olha como é que ele faz. Não é meu Pai, mas Pai Nosso. Não é venha a mim, mas venha a nós o teu reino. É a morte do ego. É a maneira que eu louvo a Deus, estendendo a mão para o meu irmão, para o mais carente, para o necessitado. Como eu devo louvar a Deus, pastor? Cantando no coral, ofertando, ajudando ao próximo, dizimando, ajudando ao teu pastor, o seu ministério, no evangelismo, nos trabalhos missionários, na remissão da minha vida, a cada dia, pois sem crucificação não há santificação. Pastor Gesiel Gomes disse que Deus mede o homem e a mulher pelo sacrifício. Você sabe a pura fala, acontece, mas Deus diz assim: qual o sacrifício que você está fazendo? Que possamos fazer um exame prospectivo de nós. Que exame? Você sabe que hoje o povo diz: tem que pagar preço. Orar não é pagar preço. Orar é falar com o melhor amigo que nós temos. E muitas vezes a gente tem a maior cara de pau. E Jesus é teu melhor amigo. E você passa uma hora na esquina da rua, você mora conversando com seu irmão que é seu amigo, e não passa meia hora conversando com Jesus que é seu melhor amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja. Como louvar a Deus? Eu quero terminar dizendo: por que louvar a Deus? Essa é a parte mais fácil. Quem é que não sabe dar uma resposta dessa? Por que louvar a Deus? O salmista no Salmo 100, verso 5 diz: porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Glória a Jesus! Louvar é elogiar, exaltar, bendizer, enaltecer, adorar, venerar, reverenciar, render culto, amar extremamente, carinhosamente, afetuosamente e dedicadamente. Dá para dar um glória para Jesus? Por que louvar a Deus, pastor Reginaldo? Se a gente perguntar a Jó, ele vai responder aquelas palavras que eu já li, que está no capítulo 14, verso 7, 8, 9. Você pode depois fazer uma reflexão. Que ele fala porque há esperança, né? Por que louvar a Deus? Porque nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Paulo citou na carta aos Romanos, capítulo 8 e 32. Vamos ver o que Paulo diz. 8 e 32. Louvado seja Deus. Glória a Jesus! 8 e 32 de Romanos. Glorifica Jesus, que Ele é maravilhoso. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas, igreja? Não é 50% igreja, não é 70%, é 100% de algo que vai roubar a tua bênção. Mas aquele que não poupou o seu próprio filho e entregou por todos nós, Ele dará com Jesus todas as coisas, aquilo que você tem direito. Glória a Deus. Aleluia. Por que louvar a Deus? Paulo aposta a gente no capítulo 5 e 8 de Romanos, ele diz: Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Por que louvar a Deus? O maravilhoso Jesus citou para Nicodemo, príncipe dos judeus, a razão do porquê, que está escrito no capítulo 3,16, que é considerado pelos pregadores o coração da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a razão do porquê, porque Deus amou. E a continuação dessa obra magnífica, ela vai continuar, se nós continuarmos amando, assim como Deus ama. Glória a Deus. Amar é aceitar as pessoas como elas são. Você sabe que quando a gente não era crente, dizia assim: eu não gosto daquele camarada, eu acho ele chato. Mas agora a gente como crente não pode dizer isso. A maior prova, pastor Ivan, que eu amo a Deus, é amando meu irmão. A Bíblia diz que está escrito: se tu não ama o teu irmão que vê, como é que pode amar a Deus que não vê? E nesta noite,